Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre importação de itens em massa no Gira, ou a criação, de vários itens aqui. A gente vai trabalhar com uma planilha para facilitar. Já presenciei alguns times que tinham essa necessidade de criar mais de um item e essa demanda manual acaba que toma muito tempo da operação. Então existe uma maneira muito simples de fazer isso em massa, utilizando uma planilha, por exemplo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter aqui é uma planilha já preenchida com os campos que a gente vai adicionar nos itens ali no Gira, tá? Então aqui eu já adiantei, eu tenho 10 linhas, então cada uma dessas linhas vai se transformar em um item dentro do nosso projeto, tá bom? E todos os campos aqui, a partir da coluna C, são campos do nosso item, campos personalizados que nós criamos para preencher. Então imagina que a operação ela teria que abrir um item de cada vez. A gente consegue fazer essa criação aqui utilizando essa planilha já preenchida, tá? E nesse cenário de teste seria aqui um time talvez de recrutamento, imputando ali no Gira novos colaboradores, tá bom? E essa planilha já poderia ter sido preenchida talvez inclusive por um Typeform. Então é um trabalho que já estaria ali bem adiantado, tá? E nós temos que ter aqui duas informações básicas e obrigatórias, eu diria, que é o resumo, o título do chamado e qual que é a type que esse item vai ser criado no Gira, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou usar a type onboard mesmo, ok? Caso eu queira colocar, por exemplo, um campo adicional aqui de responsável ou o solicitante, que são campos do Gira, o e-mail ele não aceita, tá bom? Tem que ser o ID do usuário, que aí o administrador da sua instância consegue te enviar esse account ID, perfeito? Então, uma vez essa planilha preenchida com os campos, a gente vai fazer o download dela, vamos salvar em CSV, legal? Que é aquele arquivo separado por vírgula, por padrão. E aqui no Gira é onde a gente vai fazer essa criação em massa, perfeito? É, em um certo momento, nós tínhamos essa opção de fazer essa criação logo nessa tela aqui, tá? Porém, isso foi descontinuado. Nós não temos mais essa condição de criar itens em massa na tela principal de criação de um item, ok? Vocês podem ver que no meu projeto de onboarding eu tenho uma type onboard, por isso eu selecionei essa type no meu arquivo. Legal? Então, onde nós vamos para fazer essa criação? Vamos aqui na parte de configurações de sistema. Aqui no lado esquerdo a gente vai acionar o importação externa, ok? E aqui também mais uma grande mudança, já integrando com alguns aplicativos, ainda a melhor forma de fazer a subida de itens em massa sem criar um projeto novo é pela experiência antiga, pelo método antigo de subida, ok? Se nós selecionarmos aqui essas opções de gira, ele vai criar um projeto novo e talvez não é isso que você espera, ok? Então a gente vai trocar aqui para a experiência antiga. A gente vai escolher a opção CSV, tá bom? O primeiro passo, claro, é selecionar o arquivo. Então nós vamos selecionar o arquivo que a gente fez esse download, que ele vai estar aqui. Perfeito. Uma vez que você fez essa importação, você consegue no final salvar um arquivo de configuração, perfeito? E quando você fizer isso, você vai conseguir usar esse arquivo aqui nessa etapa, que vai basicamente pular a etapa de deparo de campos que nós vamos fazer na sequência, tá bom? Mas no nosso caso nós não temos, então pode ignorar. Aqui também a gente vai deixar o delimitador padrão como vírgula mesmo. A gente vai dar um next. E aqui já é o local onde nós vamos selecionar qual que é o projeto, em qual projeto que esses itens irão ser criados. Não vou mexer aqui em formato de data, até porque nós não temos nenhum campo de data. E aqui é o principal, tá bom?
que é esse mapeamento dos campos. O que a gente pode fazer para facilitar aqui? A gente pode vir aqui, por exemplo, caso nós tenhamos algum item aberto, a gente pode usar talvez ou algum item aberto ou até mesmo a tela de criação. Então, por exemplo, para pegar exatamente o nome do campo, né? Então, por exemplo, a minha coluna bairro do meu Excel vai preencher qual campo do Gira? O campo relacionado ao bairro, que é esse cara aqui. Bairro, dois pontos, eu vou buscar esse campo aqui. Então, como eu sei que todos os campos já tá nesse padrão, né? E-mail, dois pontos. Vou só fazer esse deparo aqui rapidinho. Logradouro. Nome completo. Isso é basicamente você orientando qual que é o campo que vai ser preenchido quando essa planilha subir, ok? E aqui são dois campos do Gira. Aqui nós temos o sumário, que é o próprio nome sumário mesmo, resumo, né, também. E aqui vai ser type. Nós tivemos algumas mudanças de nomenclatura no Gira, ok? Então aqui você vai localizar como work type. Anteriormente aqui seria chamado de issue type, ok? Então agora temos esse novo nome aqui para definir a type do item. Perfeito. Fez esse deparo aqui, ok? A gente pode dar um next. Aqui ele vai te dar um aviso, ok? Antes da importação. E agora a gente já vai iniciar. Como são poucos itens, essa importação não vai demorar muito. Você pode ver aqui que ele já importou os itens, agora são só alguns links, caso tenha. E aqui ó, você pode fazer um download desse log para analisar, né? Ou você pode fazer aquele arquivo de configuração. Esse arquivo serve para você não precisar mais fazer o deparo de campo, perfeito? Facilita um pouquinho na próxima vez que você for subir outro Excel, tá? Lembrando que vai funcionar desde que você não altere, né, as colunas do seu Excel, perfeito? Altere apenas as informações. Então, legal. Nenhum projeto foi importado e 10 itens foram importados com sucesso. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai no nosso projeto. Vamos dar um refresh. Legal. Então nós já temos aqui ó, 10 itens criados. Todos eles no padrão. Caiu já na type que nós selecionamos, né? Que é a type onboarding. E vamos validar aqui os campos. Ó. Nome, e-mail, todos os campos já preenchidos por padrão. Legal? O repórter, né, o solicitante, caiu o meu usuário porque eu fiz essa ação, então ele já pegou. Caso eu queira colocar talvez um responsável, como eu comentei, você deve pegar o account ID do e-mail da pessoa. Não vai funcionar se você colocar aqui, por exemplo, uma coluna responsável e colocar o e-mail desse responsável, ok? Você tem que pedir o admin para pegar esse account ID. Legal? É isso. Vocês podem ver que é um processo muito simples, mas que ajuda times que têm que periodicamente abrir muitos itens em massa, né? E talvez se você tiver que fazer isso um a um, vai perder muito tempo, ok? E eu já vi times que precisavam de abrir aí mês a mês quase 500 itens, então isso ajuda, acelera essa atividade. Legal? Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar ou sugerir o próximo tema. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.